Você já viu seu melhor pássaro esfriar do nada, mesmo com um manejo impecável? O que muitos criadores ignoram é que o inimigo pode estar devorando seu campeão por dentro, em silêncio. Você sabia que o sinal mais perigoso de vermes quase nunca aparece nas fezes? Se você notar um desses 5 sinais que vou te mostrar agora, seu pássaro está pedindo socorro e o tempo está correndo contra você. Será que você está criando seu pássaro ou apenas alimentando os vermes dele? Muitos criadores perdem o sono quando notam a quilha do peito do pássaro ficando saliente, o famoso e temido peito seco. A primeira reação quase sempre é a mesma: correr para a farmácia, comprar um antibiótico mais forte ou entupir o bicho de vitamina. Mas aqui é onde mora o erro que separa o criador experiente do iniciante. Você já parou para observar se o seu pássaro está esfolando a semente sem parar, mas o pote continua cheio? Esse é o primeiro grande sinal. O verme começa a roubar os nutrientes de tal forma que o pássaro sente uma fome desesperada, mas o organismo dele já não processa mais nada. Ele fica no comedouro o dia todo, parece que está comendo bem, mas na verdade ele só está quebrando a casca e jogando o grão fora, ou ingerindo algo que não o sustenta mais. É uma imagem enganosa que esconde uma fraqueza profunda. O que acontece depois é o que confunde muita gente. Como o pássaro continua ativo no poleiro por um tempo, o dono acha que é apenas uma fase. Só que, ao pegar o bicho na mão, a surpresa é amarga. O osso do peito está afiado como uma faca. Isso não é necessariamente uma doença respiratória ou uma bactéria. Muitas vezes é a carga de vermes que atingiu um nível onde o pássaro está literalmente sendo consumido vivo. Se o tratamento for focado em antibióticos nesse momento, você pode acabar de liquidar o fígado do animal, que já está sobrecarregado. Mas esse é apenas o começo do problema, porque existe um detalhe nas penas que entrega o jogo muito antes do peito secar de vez. A aparência de um pássaro de elite é o seu cartão de visitas. Aquele preto brilhante de um curió ou o verde acetinado de um trinca-ferro não são apenas estética, são um sinal de que a saúde está em dia. Mas preste muita atenção se o seu pássaro começar a apresentar o que os antigos chamavam de pena morta. Sabe quando o bicho parece que está sempre meio arrepiado, mesmo quando não está frio? Ou quando ele toma banho, mas a pena não assenta, ficando com aquele aspecto de quebradiça e sem vida? Esse é o segundo sinal, e ele é um dos mais negligenciados, porque muita gente acha que é apenas uma muda mal feita ou falta de sol. Mas a verdade é bem mais suja. O verme, ao se alojar no sistema digestivo, começa a competir diretamente com o pássaro por aminoácidos e vitaminas essenciais, como a vitamina A e as do complexo B. Sem esses nutrientes, o organismo do pássaro entende que precisa sobreviver, e para sobreviver, ele sacrifica o que não é vital. E o que não é vital para o corpo dele agora? A beleza das penas. Você começa a notar que as penas em volta do bico ficam com um aspecto sujo, meio ralas, e o brilho dos olhos, aquela vivacidade do pássaro preto, parece que vai sumindo, dando lugar a um olhar triste, caído. Muitos criadores, nesse momento, cometem o erro clássico: entopem o bicho de ferro e polivitamínicos na água. Mas raciocine comigo como um criador de verdade. Se o intestino do pássaro está forrado de vermes, quem você acha que vai aproveitar essa vitamina cara que você colocou no bebedouro? Exatamente. Você está jogando dinheiro fora e fortalecendo o inimigo. O verme cria uma barreira, uma inflamação constante na parede do intestino que impede a absorção de qualquer coisa boa. É por isso que o bicho continua encruado, com a pena feia e sem gala. Se você notar que o seu pássaro está perdendo a cor, ficando com as pontas das asas esbranquiçadas ou com aquele aspecto de urubu, todo desgrenhado e sem brilho, pare de olhar para o pote de vitamina e comece a olhar para o que pode estar impedindo essa vitamina de chegar onde precisa. E tem mais, esse estado de pena arrepiada constante consome uma energia absurda do bicho para manter a temperatura corporal, já que a plumagem não está cumprindo o papel térmico. Isso esgota o pássaro. Mas se você acha que a aparência externa é o único aviso, o que acontece no fundo da gaiola, naquele papel que você limpa todo dia, traz uma revelação que pode ser o choque de realidade que você precisa. Limpou o fundo da gaiola hoje? Muitos criadores fazem isso no automático, jogam um papel fora e nem olham para o que o pássaro está descartando.
Mas o fundo da gaiola é o jornal da saúde do seu bicho, e se você souber ler, ele te entrega o diagnóstico antes de qualquer exame. O terceiro sinal, e talvez o mais revelador, está exatamente ali. Mas esqueça aquela ideia de que você só precisa se preocupar se vir um verme comprido se mexendo no papel. Se você esperar por isso, seu pássaro já está no corredor da morte. A maioria dos vermes que atacam nossos pássaros, como os nematódios e os coccídeos, que embora sejam protozoários, muitas vezes andam de mãos dadas com a verminose, são microscópicos ou ficam tão bem alojados que raramente saem inteiros. O que você deve procurar é a consistência e a cor. Sabe quando a fezes do passarinho começa a vir com muita água em volta? Aquela roda de umidade que molha o papel inteiro? O criador desatento acha que é porque o bicho bebeu muita água ou comeu fruta demais. Mas se o pássaro está apenas comendo semente e as fezes está mole, aquosa e com um cheiro forte, o sinal de alerta tem que acender. O verme causa uma irritação severa na mucosa intestinal. Para tentar se livrar dessa irritação, o corpo do pássaro joga água para o intestino, tentando lavar o ambiente. É por isso que as fezes perdem o formato de caracol seco e escuro com a pontinha branca, o urato, e vira uma mancha disforme. Outro ponto crítico: observe se há sementes inteiras ou pedaços de grãos não digeridos nas fezes. Se o alimento está saindo do jeito que entrou, significa que o intestino virou um cano liso, sem absorção nenhuma, dominado pelos parasitas. E aqui entra uma polêmica que muito criador de antigamente não aceita: o uso de remédios caseiros como alho ou vinagre de maçã na água. Embora ajudem na prevenção e no controle do pH, eles não dão conta de uma infestação instalada. Tem gente que jura que viu o verme sair depois de dar uma gota de tal coisa, mas o que saiu foi apenas o excesso. O grosso da colônia continua lá, grudado na parede do intestino, sugando o sangue do seu trinca ou do seu coleiro. Se você notar que o fundo da gaiola está sempre muito sujo, com fezes escuras demais, quase pretas, o que indica sangue digerido vindo de lesões causadas por ganchos dos vermes no estômago, ou se notar que o pássaro faz força para defecar e fica balançando a cauda excessivamente depois, não tem erro. O sistema dele está congestionado. Mas o perigo real é que essa fraqueza interna vai refletir diretamente no que o criador mais valoriza: o desempenho. E o próximo sinal é o que dói mais no bolso e no orgulho de quem gosta de levar o bicho para a disputa. Não tem nada que machuque mais o coração de um criador do que ver um pássaro que era máquina de cantar começar a murchar. Você coloca o bicho de frente com outro, ou leva para aquele torneio que ele sempre dominou, e de repente ele parece que esqueceu como se faz. O canto que antes era limpo, alto e repetitivo, agora sai curto, falhado ou pior, o pássaro simplesmente trava. Esse é o quarto sinal, a perda da fibra e o cansaço excessivo. E é aqui que muitos criadores cometem o erro fatal de achar que o pássaro está apenas fora de forma, ou precisando de um fêmea. Pense comigo, o canto para o pássaro exige uma energia física brutal. O esforço muscular para projetar o som e manter a postura consome muito oxigênio e glicose. Agora, imagine que dentro desse pássaro existe uma fábrica de parasitas consumindo todo o ferro e as vitaminas que deveriam estar indo para os músculos e para os pulmões. O resultado? O pássaro tenta cantar, mas ele se cansa rápido demais. Ele começa a abrir o bico, buscando ar como se tivesse voado quilômetros, mesmo estando parado no poleiro. Muitos chamam isso de chiado, ou acham que é problema de garganta, mas na verdade é o corpo do animal entrando em colapso por falta de nutrientes. O verme do pulmão, por exemplo, é um dos grandes vilões ocultos aqui. Ele causa uma irritação constante, fazendo o pássaro tossir ou dar aquele estalo seco com o bico, muitas vezes confundido com ácaro de traqueia. Se o bicho está com a respiração ofegante e o rendimento caiu, ele não está com preguiça. Ele está exausto porque está lutando uma guerra interna para se manter em pé. E tem outra coisa que o criador de verdade percebe: a mudança de temperamento. O pássaro que tem verme fica irritadiço ou apático demais. Ele perde aquela valentia característica de quem é o dono do território. A testosterona cai porque o corpo prioriza a sobrevivência básica e não a reprodução ou a defesa diária. Se o seu coleiro ou seu curió parou de responder ao chamado, se ele está frio mesmo na época de canto, e se você percebe que ele prefere ficar encruado no canto da gaiola em vez de pular nos poleiros,
O diagnóstico está na sua cara. O problema é que o criador, no desespero de ver o bicho voltando a cantar, começa a dar estimulantes e energéticos. Isso é como chicotear um cavalo cansado e doente. O pássaro pode até dar um gás por 1 ou 2 dias, mas o tombo depois será muito maior, podendo levar à morte súbita por falência dos órgãos. O que ele precisa não é de estímulo, é de limpeza. Mas antes de falarmos sobre como resolver isso de forma real, existe um comportamento estranho, quase bizarro, que o pássaro faz com as próprias patas e com o fundo da gaiola, que é o aviso final de que o tempo acabou. Chegamos ao sinal que muitos criadores observam, mas interpretam de forma totalmente errada. Sabe quando você olha para a gaiola e vê o seu pássaro picando as próprias patas sem parar? Ou quando ele desce para o fundo da gaiola e começa a bicar o papel, as próprias fezes ou até a grade, como se estivesse procurando algo desesperadamente? Muita gente olha para isso e diz, é falta de osso de ciba ou é estresse de ficar preso. Mas para quem conhece o manejo de verdade no interior, esse comportamento tem um nome: desespero nutricional causado por infestação. O quinto sinal é essa mania estranha de picar as patas e buscar sujeira no fundo da gaiola. O que acontece é que a carga de verme está tão alta que o pássaro começa a sentir uma espécie de coceira ou desconforto interno, uma irritação que ele não sabe de onde vem. Ao mesmo tempo, o organismo dele está tão carente de minerais que o verme está roubando que o bicho começa a desenvolver o que chamamos de pica, que é o desejo de comer coisas que não são alimento. Ele tenta buscar no próprio corpo ou nos dejetos os minerais que estão faltando. É um ciclo de autodestruição, porque ao bicar o fundo da gaiola ou as patas sujas, ele acaba ingerindo ainda mais ovos de vermes, aumentando a infestação num nível insuportável. Observe também se o seu pássaro está com as escamas das patas muito grossas ou se ele fica levantando uma das perninhas o tempo todo, como se estivesse sentindo dor. Embora existam os ácaros de perna, a verminose sistêmica deixa a circulação do pássaro tão ruim que as extremidades são as primeiras a sofrer. O sangue fica pobre, ralo, e o pássaro perde aquela cor rosada e saudável das patas, ficando com um aspecto pálido ou acinzentado. Se seu trinca-ferro ou seu coleiro chegou nesse estágio de descer para o fundo da gaiola para comer sujeira, você está na zona de perigo máximo. O próximo passo é o bicho encorujar de vez e não levantar mais. O criador que ignora esse comportamento e acha que é só uma mania, está assinando a sentença de morte do animal. A transmissão é rápida e se você usa o mesmo manejo para outros pássaros, como a mesma espátula de limpeza ou o mesmo porta-vitamina sem higienizar, você pode estar infectando o seu plantel inteiro sem perceber. Mas agora que você conhece esses 5 sinais, fica a pergunta: o que fazer sem matar o pássaro com o próprio remédio? Porque o erro no tratamento é o que mais mata pássaro no Brasil. Depois de ver todos esses sinais, a conclusão que fica é uma só. O sucesso na criação de pássaros não está no remédio que você dá quando o bicho está morrendo, mas no que você coloca no pote de comida todo santo dia. O criador que depende de remédio de farmácia o tempo todo é aquele que ainda não entendeu o jogo. O verdadeiro segredo, aquele que os grandes campeões de torneio e os criadores de elite guardam as 7 chaves, não é uma fórmula mágica de vermífugo, mas sim o fortalecimento do sistema imunológico através da nutrição. Um pássaro bem nutrido, com um intestino blindado, dificilmente dá espaço para o verme se criar. O parasita só faz festa em bicho fraco. Se você continuar dando qualquer semente ou se baseando apenas em dicas furadas de quem não entende de biologia, você vai continuar sendo o criador que enxuga gelo. Trata o verme hoje e o bicho adoece de novo mês que vem porque a imunidade dele é um lixo. A pergunta que eu te faço agora é: você quer continuar sendo o criador que só reage à doença? Ou quer ser aquele que previne e vê o pássaro explodindo de saúde e fibra o ano todo? Muita gente me pede a fórmula do que eu dou para os meus pássaros para eles terem essa cor, esse brilho e essa disposição. E para não ter que explicar a mesma coisa 1000 vezes, eu decidi colocar tudo o que realmente funciona no O Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes. Lá dentro, eu não te ensino apenas a alimentar, eu te ensino a construir um pássaro de ferro.
Você vai descobrir exatamente como a nutrição certa destrava o canto, blinda a saúde contra vermes e doenças e garante uma plumagem que parece de cinema. É o manual prático para você parar de jogar dinheiro fora com vitamina cara que não funciona e começar a tratar seu coleiro, trinca ou curió como ele merece. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quer parar de ver seu pássaro definhar e quer assumir o controle do seu manejo de uma vez por todas, esse guia é o seu próximo passo. Lembre-se, o passarinho não escolhe o que come, quem escolhe é você. Não deixe para aprender quando o peito do seu campeão já estiver seco. Clique agora e proteja seu plantel.